E o meu nome é Priscila Miranda do Rosário. Eu sou distribuidora de filmes. Eu criei uma empresa de distribuição, a Fênix, isso há mais de 12 anos. Nosso primeiro e principal foco é na distribuição de filmes internacionais no mercado brasileiro, né? São filmes, alguns deles de autores renomados, tem filme desde Peterson, do Djarmusch, ao Visage Village, da Vardar. Há também nomes de cineastas que estão começando. Tem um cineasta que a gente gosta muito, que é um sul-africano, o Cibes Lamer. A gente lançou o primeiro filme dele. A gente também a gente começou a atuar há alguns anos atrás na produção, então a gente vem coproduzindo. A coprodução ela segue mais ou menos esse DNA da empresa de trabalhar com cinema internacional. Então a gente está com 2 coproduções em curso com o Chile, e uma com o Canadá. E são filmes, a gente trabalha com cinema autoral, são filmes que eles estreiam, eles começam em festivais, né? Então, por isso até que o curso ele tem esse objetivo de apresentar como é que é esse circuito de distribuição do festival até as janelas posteriores, né? Que numa sequência seriam as salas de cinema, né? O digital e o digital. Estou colocando a TV aí, gente, já no digital também. Eu não estou conseguindo ler todo mundo se apresentando. Se eu falar alguma coisa que alguém não entender, sobretudo quando eu tocar aqui em algumas janelas, é só tirar dúvida. Então, uma obra cinematográfica, desde um curta-metragem, seja ele uma animação, um documentário ou uma ficção, a um longa também, seja ele um longa documentário ou de ficção ou animado, ele tem a gente trabalha com uma estratégia para apresentar esse conteúdo, né? Essa estratégia, ela foi organizada de forma que esses conteúdos ganhassem visibilidade e logo se monetizassem, né? Você tem uma produção imensa, né, de filmes anualmente, por território, né? Se a gente for falar aqui de alguns números, por exemplo, a China ela produz em média 1.000 filmes por ano, os Estados Unidos, em média, 800, a Índia, 1.800 filmes, a França, 200, a Itália, 150. Então, se a gente calcular e somar toda essa produção anual, né, por território, e são centenas de territórios no mundo, fica difícil você conseguir ter acesso a toda essa produção e um filtro. Então, os festivais, eles servem como esse primeiro filtro, né? Cada festival tem uma curadoria, tem um perfil, e dessa forma consegue se organizar a circulação dessas obras e que essas obras possam ser vistas, né? Tem uma série de discussão por trás, tem gente que acha que acaba sendo, de certa forma, castrador, porque é difícil pra caramba você entrar no festival. De certa forma, a gente pode entender que sim, que há, claro, né, como tudo, vale um questionamento, mas se a gente pensar do ponto de vista quando a gente lida com muito conteúdo, é interessante, né, como numa biblioteca, esse conteúdo, né, os livros, eles estão organizados por autores, por seções, de forma que ajudam, né, o público ali a achar mais facilmente. O festival é isso, né? E os festivais apresentam um número também bastante considerável. Tem festival que apresenta 400 obras, né? Você tem uma mostra de São Paulo, um festival do Rio, né, que a média, antes, pré-pandemia, era em torno de 300 a 400 filmes, né, no geral, com algumas mostras competitivas. Então, o festival ele serve para organizar e apresentar essas obras.
ponto de vista do produtor, do diretor, né, do distribuidor, como é que a gente vai selecionar que festival, para qual festival eu envio o meu filme? Tem toda uma ciência que ela é baseada em algumas coisas, como pontuação, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema Brasileiro, eu vou até compartilhar aqui uma planilha com vocês, para a gente entender o que seria essa pontuação dos festivais, porque isso é a primeira coisa que a gente vai olhar, não só a pontuação. Aqui no Brasil, a gente usa essa pontuação porque a Agência Nacional do Cinema, depois ela vai premiar filmes mais pontuados, ou seja, que circularam por um número maior de festivais, ou se não for pelo critério pontuação, você tem os festivais AA, Festival B e o Festival C, que também está ligado ao prestígio e aonde aquele festival vai te levar, né? Isis, pode compartilhar por favor? E eu vou mandar no chat aqui também, já mandei aqui no chat, quem quisesse ver. Então, isso daqui é uma planilha que apresenta a classificação dos festivais segundo a Agência Nacional de Cinema, né? E é a partir desse desenho aí, dessa classificação de festival A, B, C, que a gente vai poder fazer um guiazinho para onde eu vou mandar o meu filme. Vamos começar aí por curta, porque curta, você tem curta ali nesses primeiros festivais, nesses principais, e no segundo, e nos posteriores também. E o curta, tem uma coisa bacana, diferente quando a gente vai para o longa, tanto documentário como ficção, é que os festivais eles recebem todos os gêneros de curta, então seja documentário, ficção e animação, diferente, né, dos longas. Berlim, Cannes, né? FIPRESS é a Federação Internacional de Imprensa e Críticos de Cinema, que é uma federação bastante importante, bastante conceituada. Ela está presente em todos esses festivais, e uma indicação, né, quando ela, né, escolhe premiar um filme, é uma indicação muito importante, quer dizer que a vida e a carreira daquele filme ela vai ser bastante longa, podendo chegar no Oscar. O Oscar ele está aí, mas o Oscar não é festival. O Oscar ele é um grande prêmio, né? O Oscar, inclusive, ele é pautado pelo Festival de Cannes, da onde saíram o maior número, da onde sai o maior número de filmes nomeados ao Oscar, o Cannes, e depois ali Veneza, Berlim, e do ponto de vista de filmes estrangeiros, a gente tem outros festivais também que são igualmente importantes, que já pautaram, já nomearam, né, da onde saíram algumas nomeações para o Oscar. Então, o Oscar não é um festival, o Oscar é só um prêmio. A gente vai passar essa lista, assim, aqui no chat. Curta, né? Você ter um curta em Berlim, você ter um curta em Cannes. A gente, recentemente, teve o Sideral, do Carlos II, e ele começou a trajetória em Cannes. De Cannes, ele passou por uma centenas de festivais, até chegar na shortlist do Oscar. Esses festivais, eles dão muita visibilidade. Então, curta independente, sim, todos os curtas, o curta do Carlos II, o Sideral, que é maravilhoso, foi todo filmado ele filmou em Natal, foi um curta de orçamento de 30 mil reais, super baixo esse orçamento, e inclusive saiu mais caro, foi a ida para a França, né, para o Festival de Cannes. Festival é uma coisa importante, até para os curtas também. Muitos festivais, eles cobram inscrição. Então, o que você vai pensar é saber se o teu filme tem o perfil daquele festival,
isso vai valer para os curtas também. Será que o seu filme é um filme para escrever em Cannes? Por isso que é interessante estar sempre monitorando, acompanhar. O que que a gente faz? Eu monitoro, eu sei que filmes, né, eu vejo, sempre acompanho, independente de estar ou não no festival, eu acompanho a programação, que aí eu vou entendendo mais ou menos a linha de curadoria, né? Será que meu filme tem a cara de Berlim? E cada festival ele tem muito um perfil. Berlim é um festival que eu gosto bastante. Ele é um festival que ele é mais politizado, por exemplo. Ele é um festival que ele é menos... ele é igualmente midiático, sobretudo na mídia especializada. Você tem a presença quase geral, você tem a presença geral de todas as publicações importantes de cinema. Essas publicações são importantes porque elas vão ranqueando o seu filme. Tudo isso não é para fazer com que um é melhor do que o outro. Não, até porque pode ter um filme que eu goste. Eu inclusive, lancei há 20 dias atrás um filme que é isso, ame ou odeie, que é o Pacifiction, do Albert Serrat. E foi um filme que foi considerado por várias publicações da carreira do cinema, New York Times, como o melhor filme do ano passado, top 1 da lista. Mas o que é isso? Isso são chancelas que ajudam os curadores, os programadores e o próprio público saber achar um conteúdo que ele vai querer assistir. Então, é isso, né? Esse filtro, como eu comecei dizendo. E cada festival tem um perfil. Berlim, ele é bem político, né? Berlim, ele é muito aberto aos diferentes temas, ele num sentido de filme independente, ele abraça bem ideias inovadoras, experimentais. Cannes é um festival... O Sideral, ele é um filme de baixíssimo orçamento, 30 mil para o curta é um orçamento baixo, só que ele tem um ponto muito forte, que o diretor ele foi muito sagaz, inteligente, como ele filmou. E eu não sei se esse filme, acho que ele ainda não foi lançado aqui, ou se alguém viu, mas ele tem como foco a ação a base espacial. Então, tem uma coisa, assim, de certa forma, grandiosa, é um filme PB, ele tem uma fotografia muito boa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Cannes é um festival que ele preza muito essa grandiosidade da produção, né? Você tem curtas temáticas diferentes, de certa forma, políticos também, mas... tá na Globoplay, Sideral, tá na Globoplay, gente, vale muito a pena assistir. É ótimo. Então, ele é um lugar que talvez, assim, né, por exemplo, comparando com um outro curta, que eu dei um auxílio agora aqui para um festival, que é um curta fantástico, é um curta com uma narrativa... Ele é fantástico, ao mesmo tempo, ele, de certa forma, ele é ele é bem mais simples, né, do que o Sideral, e a gente sugeriu de escrever ele num festival que está mais aqui abaixo, que vai estar na classificação C, como festival C, que é CIDES. Só que CIDES, eu vou até escrever aqui, apesar da pontuação dele ser pequena, ele é o principal festival de cinema de gênero e fantástico. É um festival super importante. Inclusive, eu tenho um filme que eu sou coprodutora, que a gente foi premiado lá, que é um documentário sobre o Ivan Cardoso, se chama Ivan o Terrível, do Mário Abad. E é um festival... o Bacurau também, depois, foi um dos festivais por onde ele passou, é um festival na Espanha, e ganhou o prêmio de melhor direção, e é um festival muito bom para cinema fantástico. Então, você entender o perfil do festival para enviar o seu filme, e, paralelo a isso, você ter essa estratégia de pontuação, né, sobretudo se você está no território brasileiro,
né? E você tem uma Ancine, que isso vai contar muito ponto para depois, quando você vai solicitar ali um apoio financeiro para o seu próximo projeto. Então, essa é a estratégia e a tabelinha que você tem que fazer. Ainda em curta, a gente tem aqui, por exemplo, o Festival de Clermont-Ferrand. O Festival de Clermont-Ferrand, ele é um festival que ele é a Cannes do curta-metragem. Ele acontece na cidade de Clermont-Ferrand, na França. É um festival que existe há mais de 40 anos. Ele é um festival que, para todo mundo, para todo curta-metragista, assim, se passar por ele, é um sinal de que você vai chegar a lugares maiores. Inclusive, a trajetória dos curtas anteriores, né, e até do novo curta do Carlos II, que é o diretor do Sideral, foi de ter os seus filmes exibidos em Clermont-Ferrand. E Clermont-Ferrand, ele é fantástico, assim, lá ele tem todos os gêneros, você tem por exemplo, você tem uma seção em Clermont-Ferrand, que é a Lab, que são para filmes experimentais, que é maravilhosa, você tem VR, você tem tudo, animação, cinema fantástico, terror, comédia, filmes do mundo inteiro, é uma programação super vasta, e tem ainda um diferencial, que eu diria, que é uma coisa muito rara de você ver em festivais, geralmente. Cannes é um festival que ele é voltado para a indústria, né? Então, só vai indústria. Então, não é aberto ao público. Berlim é um festival aberto ao público. Então, você vê muita gente atrás dos filmes. E em Clermont-Ferrand, a gente aqui no Brasil, então, a gente se espanta quando chega, porque é uma cidade pequena, que o festival acontece na cidade inteira, né? Inteira. Inclusive, quando você é convidado, uma das coisas que eles te dão é um passe único para o transporte, para você se locomover pela cidade inteira e conseguir ir a todos os cinemas. Você tem salas de exibição com 800 lugares, 300 lugares, e todas lotam. A população inteira, o festival se paga, a população inteira da cidade sabe que está acontecendo, só fala sobre isso na rua. Então, é uma experiência, assim, para o curta-metragista muito rica. É incrível. Primeiro que você vai ver, gente, você senta na plateia, do lado tem um casal ali aposentados, aí tem os estudantes, aí tem a mulher que trabalha na sapataria, que tira ali um horário para ir ver os curtas, todo mundo comentando. Assim, é uma das experiências mais bonitas cinematográficas que eu já vi. Então, e é um festival que realmente é uma das maiores, é a maior chancela de curta-metragem, né? Foi lá, por exemplo, que começou a trajetória do Jorge Furtado. Ele ganha com o curta Ilha das Flores. Não sei se vocês conhecem esse curta, que é um dos principais curtas brasileiros. Eu vou escrever aqui o nome do festival. Então, para vocês, só um minuto, eu estou cheia de tela aqui. Clermont-Ferrand, então, para curta é fundamental e recebe todo tipo de filme. Tem umas coisas que a gente vendo em Clermont-Ferrand, né, mas como ele tem muitas sessões, acaba ficando democrático. Mas outra coisa também que acaba chamando a atenção, e isso é importante, é o valor de produção que você vê, né? E há muitas produções ali, né? Você tem muitos países que realmente têm um investimento, né? Você vê o Sideral, um curta de 30 mil, a gente tem curtas ali de 200 mil euros, né? Então, você vê também quanto foi, porque cinema custa caro, e a gente sabe que isso impacta no valor de produção, no que imprime ali na tela, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, mas ainda assim, Clermont-Ferrand consegue ser bastante democrática.
Ainda em curta-metragem, eu vou destacar o festival, que é um festival, vou passar aqui o site para vocês, de Claremont. Um minuto. Que é o festival de... Ele está aí como Festival de Animação de Leipzig. Só que ele é um festival que ele mistura tanto a animação como documentário e ele aceita curtas. E ele é um festival que ele é bastante interessante, sobretudo para quem tem um conteúdo engajado, político. Ele também abre muitas portas. A pontuação dele, ele está aqui nessa... Deixa eu ver. Isis, a gente pode descer um pouquinho? Ó, Leipzig. Ó, ele está ali com 1, mas ele é um festival também para... Ah, obrigada. Para estar ligado. E ele abre muitas portas. Do ponto de vista de curtas, basicamente é isso. Quando a gente vai para longas de ficção ou documentário, aí a coisa já muda um pouco. A gente... Vou começar com o documentário. Eu amo documentário. Eu passei essa experiência agora, né, que a gente teve esse nosso filme, o filme sobre Ivan Cardoso, que é um documentário do Mário Abad. Mário Abad, esse é o segundo filme dele. Mário Abad é um crítico, né, de cinema, do Globo. Inclusive, foi presidente da FIPRESS durante algum tempo. Já esteve como presidente do júri da FIPRESS em Berlim ou em Cannes. E começou a realizar, né, um filme enquanto diretor, não recentemente. O primeiro foi um documentário sobre o Neville de Almeida, Neville, cronista da beleza e do caos, que é bem interessante, e é um filme de 50 mil reais. O Mário só faz filmes assim, o Ivan também custou 50 mil reais. E o filme, o Neville, ele estreou em Roterdã. Roterdã, ele é um festival igualmente importante. Ele é um festival bem indie. Eu não mandei, tá, a mensagem. Cassie e Natália. O Dani conseguiu pegar aqui, foi mais rápido, pegou aqui o site do Festival de Clermont-Ferrand, e já compartilhou com vocês. O Festival de Roterdã, ele é um festival bem indie. Ele não é, assim, óbvio você entrar com documentário, mas a gente entrou, e ele tem algumas regras, que é até segundo e terceiro filme. Então, isso é um outro fator importante também, quando você vai escolher para que festival. Você não sai mandando para tudo. Primeiro que é caro, é trabalhoso, e segundo, por causa de que cada festival tem um perfil e também tem as regras, né? Essas regras são fundamentais. Junto a isso, uma coisa super importante que eu não falei, que vale para os curtas também, é a premiere do seu filme, premiere mundial. Os festivais mais, né, os AAs, Cannes, Berlim, eles vão exigir uma premiere mundial. Eles não querem menos do que isso. Por quê? Porque eles disputam entre si e eles disputam, sobretudo, essa coisa de quem achou aquele filme, aquele talento, né? Pode ser o filme que depois vai chegar lá no Oscar, que vai ganhar um prêmio. Então, tudo isso, para eles, também é importante. Então, você tem que ver se seu filme é Premiere Mundial. Se você tem uma Premiere Mundial para um curta, então você foca ali, você vai ver as exigências do festival. Você não pode... Se você está focado em Berlim, você não vai começar com um filme pelo Festival de Curtas de São Paulo, que é maravilhoso, mas a gente vai focar ali na Premiere Mundial. Depois você tem as premieres europeias, a premiere americana, premiere, né, latino-americana.
enfim. E festivais que aí estejam, primeiro, segundo, terceiro filme. Então, isso também é um fator importante. Roterdã é um festival, então, de filmes de diretores iniciantes, não tem tanto perfil de documentário, mas a gente tentou, conseguiu e emplacou o Neville. Depois, e uma outra coisa super importante, que quando você entra num festival desses, sobretudo esses mais de maior prestígio, aí não vai nem envolver a pontuação, por exemplo, porque CIVES é um festival de pontuação 1, classificado como festival C, mas o prestígio dele é tanto que depois que você entra no festival, como é o caso de Roterdã, os curadores e programadores dos outros festivais passam a te procurar também. Então, esse primeiro tiro, né, ele é super importante ser bem planejado, porque vai facilitar depois o caminho da sua obra. Alguns festivais convidam depois. É importante seguir escrevendo, mas depois você pode ser convidado, sim. Os festivais te procuram. Então, foi assim que a gente abriu o caminho para esses 2 documentários. E são 2 documentários eles são muito, como é que eu diria, singulares, né? São documentários biográficos, né? Sobre diretores que é muito nicho do nicho, né? Diretores brasileiros. O Neville, ele tem uma atuação mundial até importante, ele é um cara que ele faz parte, por exemplo, da história da Quinzena dos Realizadores. Ele estava lá, né, no início, em 68, quando a Quinzena foi criada, com o filme Jardim do Éden, se não me engano. Posso estar errando aqui o título, mas é um filme que foi censurado, que foi perdido, enfim, não existe nem mais cópia dessa obra. Ele estava lá, mas ele não tem, assim, não é um Glauber Rocha, né? Não tem esse impacto. Então, eram filmes difíceis, foram filmes que a gente, inclusive, eu aperfeiçoei muito essas minhas estratégias de inscrição em festival, distribuição para festival, com essa minha experiência de um filme meu mesmo, né? Enquanto produtora, de estar ali e conseguir emplacar, e pelas singularidades desses 2 filmes. Agora, quando você tem documentários, que a gente chama hoje de documentários de impacto, né? Esses documentários políticos, aí você tem 3 festivais que são, como eu digo, a Cannes dos festivais de documentário. E aí são esses aqui, ó. Esse daí, assim, é o primeiro deles, eu diria. É o IDFA, que ele acontece no final do ano, em novembro. É um super festival. O IDFA, ele tem... O IDFA, ele é um festival que eu, quando vejo a programação, pelo menos me interesso por quase 100% dos filmes exibidos. Ele realmente tem uma curadoria excelente e filmes do mundo inteiro, das temáticas mais diversas, aqui o IDFA. Obrigada. O IDFA, para documentário, IDFA, aí você tem aqui, mais abaixo, eu estou falando aqui das premiações mundiais, tá? Porque você tem o Tudo Verdade, que é maravilhoso. Você pode, brasileiro, e está lá no topo, na pontuação aqui do Brasil, ele é um festival, né, bem pontuado. Aí, descendo mais um pouquinho, tem um outro festival, que ele também, para documentário, ele é excelente, que é esse aqui, o CPH Docs. É outro que você vê um filme com esse louro,
é um sinônimo de qualidade, de prestígio, de filmes interessantes. São festivais que pautam também muito para o Oscar. Aliás, são festivais que pautam muito o mercado. Eu também faço aquisição aqui para uma plataforma de streaming, a Filme, e basicamente a gente tem um foco em documentário. Eu amo documentário. Todos os documentários que eu compro, eles passaram por um desses dois festivais. Tem o Hot Dogs também no Canadá, que é outro topérrimo. E você tem um festival que não deveria de estar ali naquela lista do A e que não está, que é Sundance, né? Que é um festival em janeiro. Ele é o primeiro, começa, né? Você, por exemplo, você pode ter um filme em Sundance e depois no IDFA? Sim, porque Sundance vai ser a premiere, fica com a premiere mundial, começa em janeiro. Outra coisa que você tem que pensar também, quando você começar a organizar, você finalizou o filme, você tem que lembrar, ano de produção é importante. Os festivais, geralmente, nos regulamentos, eles também colocam ali filmes finalizados até data X. Lembrando que depois o seu filme ele pode ficar velho. Então, você tem que ter muita calma e saber quando você vai finalizar. Isso a gente pensa. Eu não saio finalizando. Eu vou finalizar, então, vou conseguir terminar ele em outubro, porque outubro vai abrir inscrição. Se for curta, abre inscrição para Clermont-Ferrand. Aí eu já consigo escrever. Logo, aí também já tem Berlim e tem Sundance. Sim, Lula, podemos. Já vou compartilhar aqui. Então, você trabalha também o seu cronograma, né, de produção, ele entra também, essa finalização, já pensando, né, para quais festivais você vai escrever. Não consegui terminar em outubro, vou terminar em janeiro e vou conseguir enviar para Cannes, né? E você tem que estar seguro também se o seu filme é para aquele festival, isso, né? Só para não queimar nenhuma largada, não deixar que o filme, né, fique velho. Então, isso é muito importante você ter esse cálculo também. E Sundance, bom, não terminei o filme em outubro, digamos, terminei ele agora. Agora a IDFA está aberto, agora maio. Né? Agora, maio, a gente tem aberto o IDFA. Então, vou ter uma premiere mundial em IDFA, que é o festival mais importante de documentário do mundo, tá, gente? É o top 1 de documentário, IDFA. Mas isso vai me desabilitar para Sundance? Não, porque eu posso ter em Sundance a minha premiere americana. Eu não vou poder entrar num festival americano, que a gente, vou usar a palavra menor, se eu acho que eu tenho condição de entrar em Sundance, eu espero, porque aí é um festival que, tirando uma observação do regulamento de Sundance, que permite que alguns filmes eles convidem, o que é raro, é um ou outro, aí, sim, esse filme pode já ter passado em outro festival. Mas isso é muito raro. Então, a premiere americana é Sundance. E é um festival também. Quem fez essa trajetória foi o Democracia em Vertigem, da Petra. Né? Ele estreia em Sundance. Né? Muitos filmes passam por Sundance, depois vão para Berlim. Aí Berlim fica com uma premiere europeia. Então, isso é uma outra coisa que você tem que estar atento e você colocar nessa planilha que você vai montar. Eu monto uma grade, eu monto uma planilha, na verdade, de Excel, em que eu coloco os festivais que eu quero, que tem o perfil do meu filme. Ao lado, eu coloco essa pontuação e o tipo de premiere, né? E aí, é claro, vai chegando a negativa, né? Aí eu mudo um pouco essa estratégia.
Chegou passei, entrei. Aí eu aperfeiçoo Jardim de Guerra. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Isso. Aí eu vou mexendo nela como um quebra-cabeça e melhorando a minha estratégia, vendo para onde que eu vou ter que jogar, tá? Ficção. Antes de falar de ficção, eu vou falar de animação. Animação, Annecy. Não sei se vocês acompanham, mas é o Cannes da animação. O Festival de Annecy é outro festival que é uma experiência brutal de viver, porque é um festival que também é numa cidade pequena e muita gente, o público participa. Você vem em caravanas, eu acho que do mundo inteiro, né? E é um festival que ele tem, os autores estão muito ali também acessíveis. Você tem a galera de HQ, você tem tipo um Guilherme Del Toro ali autografando, assinando, lançando o Pinóquio, como ele lançou ano passado. Se você tem uma animação, seja curta, seja um documentário animado, inclusive, você está com uma série de animações que são documentários, caso da Flea. Inclusive, não sei se vocês assistiram Flea, mas Flea é um... Sim, Marte 1 também começou em Sundance. Não, Sundance é ótimo para ficção também. Ótimo. Eu sigo muitos documentários de Sundance. São documentários muito, 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 muito bons. E Sundance ele é muito receptivo para o filme brasileiro. Você tem vários filmes brasileiros. Você tem quase que anualmente um filme brasileiro de ficção também estreando em Sundance. Eu tive filme meu, Não Devore Meu Coração, por exemplo. É um filme que estreou em Sundance, uma ficção. E é muito nessa linha. E você vê, já que a gente tocou aqui nesse assunto, é legal, porque o Sundance, para os longas de ficção, ele tem uma linha que vai muito no estilo do Marte 1, do Não Devore Meu Coração, da Nuvem Pink, que é o filme de 2 anos atrás. O título não é esse, mais ou menos assim. Mas ele tem bem nessa linha. Foi legal você falar dessa coisa do Marte 1, a Nuvem Rosa. Eles são filmes que eles têm uma semelhança estética e de propósito. E você tem a parte do documentário que é super engajada, né? Os documentários de Sundance são... A ficção, ela tem muito estilo, são filmes também, obviamente, políticos, né? E os documentários, você tem muito filme ali super engajado, muito político. Mas enfim, voltando aqui para a animação e para o Flea, por exemplo, é um caso maravilhoso. O Flea também estreou em Sundance, foi para Berlim, foi para Annecy, né? E esse documentário animado, inclusive ano passado em Annecy eu assisti um mexicano que eu gostei muito, nessa linha, e eles vão dedicar esse ano até uma mesa de discussão só para falar do documentário animado. Eu mesma tive um outro filme em Annecy, uma animação, que ela é mais ou menos um documentário, né? Que é o Meu Tio José, que é baseado na própria vida do diretor. Mas Annecy, ele assim, um festival incrível, ele é um festival que ele considera muito o Brasil. A animação brasileira, ela tem uma importância mundial fortíssima. Os animadores brasileiros são super reconhecidos. Eu tive a oportunidade de estar em alguns festivais com o meu filme e tá do lado lá do filme do diretor, do Bob Cuspe. E é incrível como o Bob Cuspe é super recebido, sabe? Como tem uma grife, é uma marca muito forte. Inclusive, uma coisa que eu gostaria muito era que
que a Ancine ela olhasse com mais carinho para a animação brasileira. E do Brasil, a gente tem um dos maiores festivais de animação do mundo também, que é o Animamundi, igualmente reconhecido. Inclusive, uma das coisas, quando eu tive em Annecy, que eu mais ouvi era: e aí, o Animamundi? Todo mundo é ansioso para que ele voltasse. O Animamundi, ele é super, super renomado. E ele é legal, porque você pode estrear em Annecy, e ele acontece logo depois, tem essa coisa casada. Então, o Ottawa International Animation também é um festival bem interessante. E ele é bastante singular. Geralmente, os festivais, você tem muito festival. O que acontece também quando você você vai vendo essa lista de festival A, B, C, D. Tem festival que não descobre. Tem festival que vai lá, pega, vê lá, abre o catálogo de Cannes e já sai selecionando tudo que estava em Cannes ou em Berlim. Tem muito festival assim, gente. Muito. Então, isso eu acho chato, porque primeiro, e é por isso que ele também não é um festival A, ele não descobre nada, ele, né, só reproduz, não abre, tem tantos filmes legais. O Ottawa, mesma coisa Annecy, o cara vai lá, abre a Annecy e pega tudo. O Ottawa é um festival que não, é um festival que tem bastante personalidade. Eu tive lá ano passado, eu fui convidada por eles, e, por exemplo, o meu filme, O Tio José não entrou, fiquei até triste, mas outros filmes até que eu vi nesse que esperava, pensava que fosse ganhar porque ganharam prêmio. Só Alô? aparece o artigo.cine.gov. Vou passar aqui já. A Isis vai compartilhar aqui, gente. Já, já. Então, eu achei isso muito bacana, porque eu acabei conhecendo coisas novas, sabe? Então, eu achei, e isso já me atraiu nele. E aí, do ponto de vista, enquanto distribuidora, programadora. E você ficou muda. Opa, que loucura. Tá, voltei. Bom, eu estava falando aqui de Ottawa, e falando do ponto de vista enquanto programadora e curadora, essa singularidade dele me, me atraiu justamente porque eu pude conhecer coisas novas, sabe? Porque senão também acontece isso, né? Vai ter filme que você vai ver em todo lugar, né? Então, do ponto de vista do programador, se você é um programador curador, aí eu fico também de olho nesses festivais ousados. E aí eu vou citar um outro aqui, que é um festival que, para mim, é o festival que mais vai crescer no mundo. É esse daqui, o Karlov Vary. O Karlov, ele tá com uma curadoria, que a palavra é foda, eu vou dizer. Muito ousada no sentido de, sabe, não fica... Cara, descobre uns filmes diferentes, os primeiros filmes, tem um filme que até é nosso, que é o Ramona, primeiro filme de uma diretora espanhola, maravilhoso. Então, ele é um festival que está chamando muito a minha atenção. Aí você fala, sabe aquele filme mais independente ainda, ousado no sentido, sabe, da criatividade, sabe? Ele é um festival que eu gosto bastante. Você tem Estocolmo International Film Festival, é um festival igualmente importante, é um festival que ele tem no DNA dele também essa coisa de ousadia. Ele é o festival que descobre o Tarantino, né? Então, ele, apesar de agora já estar mais consagrado, né? Eu não tenho visto sair de lá coisas, eu acho que ele, de certa forma, vem também repetindo um pouco programação de outros festivais, né? Aí, vindo aqui
para a América Latina? Havana exibe tudo, exibe animação, ela tem uma competitiva de animação, ela tem de curtas. É maravilhoso porque é o festival do cinema latino-americano. Então, assim, e é um festival também de público, né? Que o público ele entra, consome o filme, então é muito legal você ver o seu filme ali com uma plateia, né? Da galera de lá assistindo e comenta. O povo cubano ele tem um nível cultural altíssimo, ele ama cinema, é outro lugar assim que é incrível, que todo mundo sabe que está acontecendo o festival, né? Eles têm uma coisa que é a casa do festival. Então, se você parar para perguntar, sabe onde que é a casa do festival? Todo mundo sabe. Eu tenho falado uma coisa assim, a importância do cinema para Cuba é imensa, tanto é que souvenir, um dos souvenirs de Cuba é um cartaz de um filme cubano, 3 vezes Ana, né? Então, isso mostra a importância e o carinho e você poder dialogar e encontrar com seus colegas latino-americanos, né? Por exemplo, ano passado você tinha 21 produções colombianas e parte delas era produção de cineastas indígenas, sabe? Com um trabalho incrível. Então, o filme que ganhou ano passado, ganhou 7 prêmios, né? O longa, né? Vencedor de ficção, foi um filme boliviano, maravilhoso. Então, assim, é um festival que... Aí eu não vou falar nem que é gênero. Eu, enquanto latino-americana, se eu sou uma cineasta latino-americana, eu vou enviar para Cuba. É um sonho, assim, ter um filme exibido em Cuba. E tem um super prestígio, né? É um festival também que eu acho que vai abrir portas, né? É uma boa porta de entrada. É uma boa... Começar com, por exemplo, você pode escolher como uma premiere mundial, sabe? Ele acaba sendo muito no final do ano, então ele também acaba fazendo muito ele acaba sendo um festival de final, né? Você vê que tem os filmes acabam começando nesses festivais maiores, né? Por causa das premiares europeias, né? Envolve, enfim, uma série de outros fatores, que vão entrar outros agentes que também vão querer negociar o filme com você. Mas ele é um super festival. E Cartagena também, tá? Cartagena é um festival charmoso, ele é um festival que pontua. É um festival que eu acho que vai fazer, sabe? Ele é um bom festival de continuidade, que aí você tem que pensar nisso também, né? Chega depois um momento que você vai pensar no festival de continuidade, né? Aquele que... E você calcula também uma coisa. O que você calcula? 1 ano rodando festivais, 1 ano e meio. Né? 1 ano, 1 ano e meio. Aí depois você vai fazer a sua estreia, né? Comercial, digamos assim. Mas você pode calcular até 1 ano e meio, se você tem um filme que ele acaba sendo muito aclamado, por exemplo, esse filme agora, o Medusa, da Anitta. A Anitta, ela já passou por mais 60 festivais. Ele estreou na quinzena, né, dos realizadores, e teve uma trajetória, assim, de mais 50 festivais. Outra coisa importante, quando você entra num festival desse, assim, como nesses AAs, isso depois vai vai monetizar o seu filme de certa forma, no sentido que você vai atrair uma figura que é o agente de vendas internacional. Quem é o agente de vendas internacional? É o cara que vai ficar, que de repente vai até assumir a inscrição do seu filme em festivais, e tem isso também para curtas, tá, gente? Eu, por exemplo, trabalho com agentes de vendas de curta, que é maravilhoso.
maravilhoso, ele tem curtas incríveis, que é a Premium, e a gente também comercializa esses filmes na plataforma, eu compro para a plataforma. A gente compra, só agora a gente está fechando um contrato de 31 curtas. Tem curtas do mundo inteiro, inclusive ele tem curtas brasileiros, e ele assume esse papel de quê? De não só vender para quem compra curta-metragem, no caso, para quem compra documentário, ficção, como também assume o papel de estar representando e apresentando o filme para os festivais, que é ótimo, que vai tirar esse trabalho da sua parte, e ele vai começar a fazer uma outra coisa que geralmente a gente não faz, que é cobrar uma taxa de exibição. Então, os festivais, esses filmes que têm uma circulação, né, que vão para muitos, quando você vai para 50 festivais, quer dizer que você vai começar a entrar em muito festival, porque aqui estão os festivais principais, os que vão pontuar, né, os que vão ser uma porta de entrada, né? Mesmo que não seja o A, mas se você já está ali no festival C, de um ponto, voltando até o caso de CIDES, já é uma super porta de entrada e vai abrir para outros, só que aí vai chegar o momento que vai se esgotar também esses festivais mais prestigiados. E daí vão ter uma série de outros festivais e que eles pagam um FII. Então, isso é uma economia, isso vai gerar uma receita para o filme. Inclusive, tem filmes que eu conheço que chegaram a fazer receita de 15 mil euros em festival. Tem muito festival na Europa, Ásia, sobretudo, que pagam um FII de $300 ou euros até 1.000, tá? Então, isso é uma coisa muito legal que você pode monetizar e ter um retorno financeiro. Porque uma outra coisa importante é que o custo, em média, por exemplo, se você vai escrever... Eu vou dar os números de longa, tá? Que é o que eu estou mais familiarizada agora, que são de filmes que eu estou escrevendo. Cara, no mínimo você vai gastar, se você fizer a estratégia que mais assim acertada, justamente para fazer esse cálculo, você não gasta menos de $2.000. Aí tem uma outra coisa que você vai ficar atento também, que é o quê? Você vai ficar atento que muitos desses festivais, eles dão 3 datas de inscrição. Você tem a Early Bird, que é a primeira data, que aí a inscrição custa 50, aí você tem o regular, que aí vai custar 60, e você tem a later, que é o último momento, que aí geralmente ela sobe, ela já está 80, tem festivais que muda bastante, tá? Que chega até $100. Então, nessa sua planilhinha que você vai fazer para montar a estratégia dos festivais, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração também. É possível você escrever para os festivais e argumentar que você não tem a grana para pagar, mas que você queria enviar. E alguns, eles liberam, sim, um código para que você não pague a inscrição, tá? Outra coisa importante, você tem plataformas que concentram as inscrições desses festivais. Não sei se vocês estão ligados. Sobre série, gente. Série tem festivais... Berlim tem uma seção de séries. Cannes não tem competitivo, né? As séries, ela tem uma outra estratégia de lançamento e de economia. O que Berlim tem feito agora trabalhado um fórum, né? Em que eles apresentam alguns cases de alguns casos de séries que fizeram sucesso. Inclusive, a Globo ela andou apresentando algumas séries dela lá, mas série é uma outra economia, um outro formato. Bilheterias, vamos chegar aí. Passados os festivais,
depois que você escreve, né? Que você circulou com seu filme durante 1 ano e meio, você vai passar para a segunda etapa de lançamento, de distribuição da sua obra. Isso não vai ocorrer com curta-metragem. Curta-metragem, a circulação dele em sala de cinema é através de festivais. Não existe no mundo lançamento. Existe, sim, existe inclusive até um caso que é bem interessante, um distribuidor russo que foi para Clermont-Ferrand, comprou 5 curtas franceses que tinham uma temática similar de amor, e lançou como se fosse um longa. E esse caso ficou muito conhecido no mercado, entre compradores e vendedores de filme, porque o cara ganhou uma grana. E é um caso, mas é um caso assim muito, muito único. Ficção e documentário de longa-metragem, quando você tem essa vida aí de festivais intensos, você possivelmente você vai atrair a figura de um agente de vendas internacional, que é esse cara que vai se ocupar de posicionar e vender o seu filme para distribuidores locais, né? E esses distribuidores locais, eles vão entender e vão ver, o seu filme é um filme para sala de cinema, né? Isso sempre foi uma coisa falada, porque sala de cinema você tem um custo operacional de lançamento caro. E tem filme que não é, porque não vai fechar essa conta, entendeu? É um filme que as pessoas elas não vão se interessar de irem até a sala. Isso pode acontecer do ponto de vista da linguagem, do filme, do estilo. Depende de território para território, né? Porque isso daí tem uma coisa que vai esbarrar na formação de público. Você tem uma França que recebe quase todo tipo de filme nas salas de cinema, porque você tem um público super cinéfilo, né? Diferente do Brasil, que é muito difícil. Eu que trabalho com esse tipo de filme, que lanço, né? Por exemplo, lancei agora o Pacifiction, do Albert Serrat, que ainda é um filme longo, de 2 horas e 40. Foi um fracasso de bilheteria. Foi um fracasso. É um filme lento, é um filmaço. Mas é um filme lindo. É um filme que eu acho super uma sala de cinema, porque a cinematografia é maravilhosa, a fotografia é linda, né? Mas não funcionou, né? As pessoas... Você já tem um problema aqui hoje, pós-pandemia, que é que as pessoas ainda não voltaram. Isso não é só caso do Brasil, você tem outros lugares. Estava olhando até esses números agora, hoje, antes de começar aqui a aula com vocês. Na China, está igual, a China caiu a bilheteria em sala de cinema 50%, e é um país que é o país com o maior número de salas no mundo, com mais de 80 mil. Sim, entramos no Cine Brasília. Não sei se você assistiu, Antônio. É um filmaço, vale a pena. Então, assim, é complicado. Então, mas numa trajetória, né? Vamos falar aqui dos êxitos. Numa trajetória de um filme, o Marte 1. Marte 1 acho que é um ótimo caso. Marte 1 é um caso maravilhoso. Você vê... E agora, sim, tem uma máxima aqui, que é de um autor americano, que é um professor da UCLA, que escreveu um dos poucos livros que existe sobre distribuição, lançamento, que é o Hollywood Report, em que ele fala que é muito louco essa parte da distribuição. Ele fala que é selvagem, porque não tem muita métrica, tem muita coisa assim, que não, nem tudo não tem uma matemática certa. 2 mais 2 é igual a 4. Seu filme entrou num grande festival, foi para vários festivais, e vai entrar no cinema e vai ser bem de bilheteria. Tem casos que não acontecem. Marte 1 é um fenômeno. Marte 1 também teve uma coisa que
que ajudou, que foi ter sido o filme brasileiro nomeado ao Oscar, né? Que indicaram para concorrer ao Oscar. Então, isso fortaleceu muito, mas se você pensasse pela lógica, né, ali da distribuição mais convencional, por uma métrica, né? É um filme que ele entra no momento, né, ali de pandemia ainda. É lançado ainda ali num momento, né, que a pandemia ainda estava, é a coisa, e fez 70 mil espectadores. É um filme de baixo orçamento, de uma galera, né, que não está nem ali nesse eixo Rio-São Paulo. Então, foi um grande sucesso. É um caso, assim, excelente, mas muito isolado. A gente não consegue comparar outros títulos. A Ava DuVernay, ela tem uma distribuidora. A distribuidora dela, o que você tem? Você tem os agentes de vendas internacionais e você tem os distribuidores locais. Ela é distribuidora do filme para os Estados Unidos, para o mercado americano, para o território americano, que a gente chama. Não sei ainda se o Pacifiction vai ser exibido na Filme. Vamos ver qual vai ser a... Eu ainda estou pensando no que eu vou fazer, eu ainda vou esperar, a gente vai fazer todo esse circuito de salas independentes. Aí tem uma coisa interessante. O perfil das salas. Nas salas, no Espaço Itaú, ele não funcionou. Mas no Cinearte UF, ele super funcionou. Ele era o segundo filme mais assistido sempre, né? Então, também tem isso, tem o perfil de sala, né? Tudo é um trabalho, né? Um trabalho de você conseguir formar o público, né? O perfil de sala é super importante. Às vezes, né, isso é queria, se eu entrar no Kidoplex. Não, se meu filme não tem perfil de Kidoplex, não adianta, né? Não tem um perfil. Filme de arte, Kidoplex são salas de shopping que você já tem aquele perfil ali pautado para o público, que é um público mais para blockbuster, né? Isso, um problema. Aí, outra coisa que tudo é pensado. O Pacifiction é um filme longo. Isso é uma coisa que as salas de cinema, os exibidores odeiam, são filmes muito longos. Não é por nada. Muitos gostam pessoalmente, mas para programar é muito difícil. E nesse mundo pós-pandemia, a gente tem sofrido com uma coisa que, geralmente, as sessões de um filme, a gente entrava, eu, enquanto distribuidora, como é que eu faço para programar meu filme? Chego lá, a gente programa na segunda-feira, e a programação fecha na terça e ele entra na quinta. Né? A gente fica sabendo da semana ali de estreia. Claro que existe um trabalho prévio que está sendo feito, né, meses antes. Só que antes a gente usava um termo que quando você vai negociar a programação, full time. Você quer todas as sessões. Se é um cinema que tem 5 sessões diárias, a gente vai querer entrar com ele. Eu só entro com o meu filme se for full time. Nesse mundo pós-pandemia, aqui no Brasil, isso acabou. Se você for ver, a maior parte dos filmes eles estão entrando com 2 sessões, né? Aquelas 5 sessões, até porque os cinemas eles estão mesclando muito. Eu não acho essa mescla ruim, eu sempre achei interessante você trabalhar com uma programação mista, só que do ponto de vista, só que uma sessão só não dá. Você tem que ter opção, né? 2. Então, isso foi uma coisa que prejudicou muito, sim. E está prejudicando muito a carreira dos filmes. Existe uma possibilidade de mudar essa realidade, que é quando você entra com o filme numa sessão, e inclusive a gente fazia muito isso no esquema de pré-estreia, eu entro com uma única sessão numa semana, aí o filme vai muito bem, ou seja, ele faz uma performance boa, uma bilheteria boa, aí o exibidor, que ele faz, ele aumenta, ele amplia as sessões, porque aquilo ali é um termômetro para ele, então ele resolve aumentar o número de sessões.
Mas é assim que funciona, tá? E isso, a programação do Cinearte UFA é maravilhosa. E se você for ver, todos os filmes dele funcionam. Só que ele é uma sala que ele trabalha assim desde sempre. No Itaú já não funciona. Inclusive, eu venho pensando, né, pelo que eu venho lendo, estudando e analisando, as salas elas vão ter, as salas que quiserem permanecer no mercado, elas vão ter que deixar bem claro a estratégia deles e o perfil de público, sabe? Essa coisa de você ter uma sala de arte, mas aí está exibindo um Homem-Aranha, não tem muito a ver. Eu acho que ela deveria focar, sabe? Eu acho que é dar um tiro de canhão e atirar meio que para todo lado, e o resultado não é bom, porque o cara quer ver o Homem-Aranha, ele vai querer ver numa sala, numa super sala, e o cara de cinema de arte, entendeu? São públicos diferentes. Mas, assim, as salas estão experimentando, tá um momento super difícil. Então, eu entendo que é um momento de apostar e ver no que vai dar, né? Mas a tendência é que o funcionamento dos filmes, o retorno, né? O retorno de um mercado anterior ao mundo da pandemia, ele vai se dar se os filmes forem trabalhados. Isso mesmo, Natália, o nicho, né? E você vai ter uma redução muito grande também no lançamento, no número de filmes lançados, né? Por isso que é muito importante esse primeiro momento aqui dos festivais, é super importante, porque isso é uma coisa que, durante a pandemia, foi muito conversado. Eu participei de vários seminários, encontros, que aconteceram assim, com a gente do mundo inteiro, que antes da pandemia você já tinha uma sinalização para isso, né? Como eu comecei aqui falando, você tem, né, muito conteúdo produzido. Você tem, de certa forma, tem lugares que você tem muita opção de streaming. Por exemplo, na França tem mais 70 streamings diferentes. Então, que de certa forma, mas o país mesmo está produzindo agora 150 filmes, mais ou menos por aí. Brasil, você tem só os streamings, né, das majors, então, assim, é muito pequeno. Essa é uma boa pergunta, Vitor, que eu vou responder já já. Aguenta aí. É um momento importante. Mas os streams só eles não dão. Ao mesmo tempo, você tem muito conteúdo. Ao mesmo tempo, as salas não funcionam. Então, e nesse cenário, a TV, né, que a gente chamava de TV linear, que é da programação aberta, que acabou há muito tempo e também não adquire. E então, nesse cenário, o que né, o que vem guiando mais ou menos o mercado, né, a indústria, é que os filmes que vão funcionar é isso, ou é esse blockbuster, né? Ou o filme de arte, mas é o filme de arte mesmo. É esse filme que tem que ter essa chancela dos festivais. Que eu acho interessante, porque eu acho que eu, enquanto produtora de filme, enquanto distribuidora, curadora e programadora, eu gosto de ver um cinema ousado e diferente, sabe? Do que esse cinema convencional, tudo igual, sabe? Que não vai muito para lugar nenhum. Então, acho que, de certa forma, é bacana, porque aí você se decide. Você vai fazer o blockbuster ou vai fazer um filme de arte? Não vai fazer aquele tal do filme médio, que era uma coisa que se falava muito, que durante um momento existiu, na época de VHS, mas que você vê que não emplacou no streaming, sobretudo no TVOD, né?
que é um filme meio sem lugar. Então, eu acho isso interessante, do ponto de vista criativo, né, da produção artística. Sobre os streams não se pagam. No streaming, ele não... Tudo cinema é independente, né? Vou falar aqui, o conceito de cinema independente. Ele é o quê? É o cinema que não é hollywoodiano, que não está ligado a um estúdio. Então, todos os filmes são independentes. E o que os streamers fizeram? A saída que eles fizeram, justamente porque eles não conseguiam adquirir todo esse conteúdo e trabalhar, imagina, território por território, foi começar a produzir, que é uma lógica de estúdio. Então, o que você tem são dois gigantes do streaming que operam a nível mundial, como meio piratas, produzindo, né? Se você pode apresentar um projeto, ele vai comprar a sua ideia, ele vai financiar o filme, só que a obra é dele, o direito autoral é dele. Então, é uma questão, é uma temática bastante delicada. Por outro lado, você teve o crescimento da MUBI, que vocês devem conhecer a MUBI. A MUBI, para mim, foi um ótimo exemplo e que vai reforçar essa coisa do cinema autoral, artístico, ousado, criativo, que ele tem espaço, sim, inclusive espaço para se monetizar. A MUBI cresceu com esse cinema, né? A MUBI hoje está em vários territórios do mundo. A MUBI, ela começou comprando, ela paga muito mal, muito pouquinho por um filme, ela paga $300, por exemplo, para um Peterson ser exibido. Tudo bem que ela exibe pouco tempo, mas você vê, é muito pouco. Só que ela começou a fazer um jogo maior de entrar de começar a comprar Palma de Ouro, por exemplo, filme de Cannes, né, para lançar em primeira mão, deixando de pagar $300 para pagar $150 mil, né? Então, aí já muda o jogo. Já muda o jogo. Aí, isso daí... E o que acontece? A forma do cinema, né, se financiar é isso, com essas vendas, com essas aquisições. Então, existe futuro nessa produção. Eu acho que é a produção que tem mais futuro, até porque existe uma coisa de você... a própria indústria hollywoodiana, e como Hollywood ela tem muita grana, então ela consegue ter se planejar e consegue antever tudo com base em estudos, né? Ela sofre ela sofre também umas quedas ali, entendeu? Nem tudo é ouro e glamour para Hollywood, né? Você tem os filmes da Marvel ali que sofrem quedas, você teve ali, né, os filmes que eles testaram também nos streams que não deram retorno, e como são filmes com produções assim muito, muito, muito altas, entendeu? Não tem como se pagar por essa lógica da assinatura de streaming. Então, assim, não existe a receita, o filme vai funcionar se eu fizer aqui um blockbuster, um filme de Marvel, enfim. Vou responder aqui a pergunta. Acho que quando você falou dos festivais documentários, isso inclui mini-docs. Então, mini-doc seria um curta-metragem, um documentário curta, né? Então, você vai enviar para os festivais de curta. O festival de curta, ele aceita qualquer gênero, né? O festival vai aceitar, tirando a Annecy, que só aceita animação, ou se for um doc animado, mas você envia para os festivais de curta, né? Existem exigências básicas para que um filme participe de um festival? Não. Aí, se ele é bem realizado. Aí, assim, o meu conselho é isso, é sempre acompanhar
Eu acho que a cinefilia ela é muito importante para você fazer um bom filme. Eu acho que quando você assiste os filmes, você faz bons filmes. Acho que os cineastas mais interessantes são cineastas, alguns que eram críticos, alguns que eram ultracinéfilos, né? Você está aí Tarantino, Kleber Mendonça, os curtas do Kleber, por exemplo. Não sei se todo mundo aqui assistiu os curtas do Kleber são maravilhosos, né? E a Amazon Internacional colocando legenda do... Não sei, que caso é esse aqui? Não entendi. Geralmente, esses plays fazem legenda para todos os idiomas, né? A Amazon lá trabalha, gente, com um formato de remuneração que ele é bem... Ele é o revenue share, né? Que ele é a repartição de receita. E pagando muito pouco, centavos de dólares. O festival, eles exibem com áudio original e legenda em inglês. A legenda... A Nessi, ele te sugere enviar em inglês ou francês. E, geralmente, quem faz a legenda é o produtor, tá? O produtor legenda, isso também. Então, assim, quando você pensar, tem um custo, na verdade, não só o custo de inscrição, como você tem um custo, né, que você vai ter que providenciar, fazer um cartaz, um pressbook. Um festival como Cannes, por exemplo, até eu comecei falando do filme Sideral, que o custo, o filme custou mais barato do que ter o filme em Cannes, né? Porque aí exige que você tenha um assessor de imprensa, né? Então, esse é um custo que você tem que prever. Que tem uma coisa muito interessante que eu não falei, eu não tinha pensado em incluir, porque ela está, na verdade, envolvida num processo mais ainda ali do desenvolvimento da produção, mas que vale estar atento para que, num caso desse, quem vocês, né, estiver produzindo, dirigindo um conteúdo, seja ele curto ou longo, ficarem atentos a uma coisa que são os WIPs, os Work in Progress, que acontecem em vários festivais, que aí você já vai ter um primeiro termômetro. Você pode enviar um filme que não tenha o corte final, se entrar, isso é muito legal. Inclusive, eu vejo muito conteúdo nos WIPs. Você tem WIPs, assim, que são... Primeiro que é interessante, porque como é um work in progress, geralmente é apresentado para as pessoas da indústria, então, outros curadores de festivais, distribuidores, produtores, alguns oferecem até uma mentoria, né? E já é um termômetro, porque tem WIPs muito importantes. Tem o WIP Annecy, o WIP em Cannes, o WIP Ventana Sur, que é um evento de mercado que acontece aqui na Argentina, que é interessante. Eu acho que vale ficar ligado nesses... A Tiradentes está com... é muito bom. Eu gosto muito do WIP. Acho que vocês daí sempre isso, você mirando o tipo, né, do seu filme. Você vai mandar para o WIP que tem a ver também com o filme que você está fazendo. Uma coisa que acho que seria legal comentar, tem um momento ideal para a distribuidora pegar um filme. Bom, depende, né? Tem distribuidor que vai querer ver o filme ficar pronto, tem distribuidor que ele vai entrar no início do projeto, e se vocês tiverem uma relação de parceria, ele pode agregar toda essa parte, né, que ele trabalha. Aqui no Brasil, como a gente tem, a gente a gente funciona muito através do que a Ancine, né, exige, né, para que você acesse as linhas. A Ancine, ela costuma pedir
que tenha o envolvimento de um distribuidor local no início do projeto, né? Então, é bom, eu acho super, é ótimo, mas não é simples, né? Você achar, acaba que é isso, né? Sempre tem as tais das chancelas. Acaba que quem consegue mais fácil é um diretor que já tem um certo nome, no sentido que você já conhece o trabalho dele, né? Não é uma ideia só no papel. Como é que você vai saber que aquilo vai dar, né? Então acaba, né? Você já conhece o trabalho dele, seja de curta também. Por isso que é muito bom o curta. Outra coisa que eu adoro, eu assisto muito curta. Eu amo curta. E é vendo os curtas que você pode chegar, né? Essa minha coprodução com o Chile, uma delas é um diretor que eu conheço há mais de 12 anos, que eu conheci em Clermont-Ferrand, que eu acompanho os curtas dele, ele é incrível, e eu entrei porque eu quero muito que ele faça, tá mais que na hora que ele já faça a primeira ficção de longa-metragem, né? Então, assim, é importante, é legal você ter um trabalho de curta e fazer esse caminho, né? Você tem planejar a sua estratégia também de carreira, né, cinematográfica, né? Isso é importante. Fazer o quê? Vou fazer esse curto aqui, vou investir, vou entrar para tais festivais aqui, e assim você deslancha. Então, consegui o áudio agora, não sei se tu tá me ouvindo ali, tá? Sim. Então tá, prazer. Então, eu sou atriz, descobri meu lado cineasta também na pandemia, daí eu produzi 3 curtas independentes, só que eu participei de festivais menores, tipo umas na Índia, na Suécia, teve também uns outros, porque é bem independente, porque eu não, como é que eu vou dizer? Eu meio que produzi sozinha, quase só, tipo, a trilha foi meu amigo que compôs, daí eu dirigi a trilha, foi tudo, mas assim, bem autoral, né, bem independente, e eu não investi muito, né, foi, tipo assim, sem gasto mesmo, mas eu me dediquei muito de amor, de corpo e alma, né, então eu escrevi, produzi, atuei, dirigi. Daí foi o primeiro, teve o primeiro que foi a primeira experiência, daí eu enviei para vários festivais, legendei em inglês, botei a legenda, né, em inglês, e foi super bem recebido, assim, e a experiência foi maravilhosa, porque foi a primeira vez. Daí, como eu me empolguei, já escrevi outro roteiro, e eu não filmei ainda, né, curta, que é a continuação desse primeiro, é Saudade e Solidão, esse meu primeiro. E aí eu acabei pegando este roteiro e escrevi um curta, fiz um curta experimental com uma cena desse novo roteiro. E foi muito bem recebido, o pessoal gostou muito, porque o pessoal se identificava muito, é amigo virtual esse outro. Então eu tô me preparando, eu esperei. Inclusive, esse roteiro eu já finalizei, eu escrevi ele em 2022, né, o ano passado, e eu deixei, eu pensei, não, eu vou aguardar e não vou filmar agora, porque quem sabe eu pego um edital mais além. Então, uma coisa até que uma pergunta, né, que eu acredito que os outros colegas também, né, devem de estar se perguntando, se é importante para a gente que está começando, né, como cineasta, né, e a gente vai formando, né, equipe e tudo mais, e vai, conforme tu vai produzindo ali, tu vai crescendo, né, aos poucos, e se é interessante a gente pegar um edital, porque a gente sabe que é Sim. bem burocrático, por isso que eu não fui para o edital, porque eu queria filmar logo, sabe? Sim. Filmei com o celular e tudo. Mas é bem interessante, né? Tipo, tu finalizou, revisa o roteiro e depois vai para o edital. Sim. E eu achei bem interessante que tu foi citando ali os festivais grandes. Então, no momento que tu pega um edital, tu vai conseguir uma verba, tu vai conseguir investir, né, uma verba boa no filme. Tu pode fazer um puta filme daí, né? Porque
investindo, tu pode trabalhar toda a fotografia, a estética e muito mais, né? Sim. Então, e selecionar bem, então, daí esses festivais para dar o salto quântico com relação ao cinema. Nossa, desculpa, eu me inspirei aqui, daí eu perguntei. E com Não, mas relação a... é isso mesmo. É isso mesmo. O chato de edital que é burocrático, demora. Olha aí a Lei Paulo Gustavo. É isso aí. Mas então, mas é importante, se você tiver o cinema, o chato do cinema é que é uma arte que ela exige grana, né? Sim. De Né, eu fiz fato, milagre, eu estava conversando com as gurias, porque eu fiz milagre, porque eu consegui composição, né? E é fundamental tu ter uma música original no filme, né? Por causa dos direitos autorais, tudo mais. Mas sim. tudo são experiências, né? E a gente vai evoluindo, com certeza. Mas os festivais internacionais, eles recebem muito bem o cinema brasileiro, né? Principalmente os cineastas que estão começando, mulheres também, eles dão um apoio, assim. Eu não sei, o que eu notei, assim, a Índia, eu não sei se tu não citou ali, né? Festival indiano, mas eles têm eles gostam muito de trabalhar os filmes bem profundos emocionalmente, sabe? Eles têm, como é que eu vou dizer, tipo que nem esse meu, Saudade e Solidão, esses aí, eles gostam muito desse perfil de filme. Sim, Eu tem assisti alguns alguns. festivais na Índia, então, que a Índia é esse mundo, né? A Índia tem alguns festivais. Sim, e de Sim, tem muito. fato, e isso é uma coisa interessante que você falou. De fato, a Índia ela é muito aberta para um cinema realizado por mulheres, por um cinema sentimental, né? É isso, cada filme tem o seu lugar. Parabéns, eu acho que se você já entrou, acho que o importante é Obrigada, entrar também em algum gratidão. festival, né? Já tem uma Sim, carreira guria, aí. vamos lá, né? A gente precisa pensar grande também, né? E se mexer e formando a equipe. A gente não pode desistir dos nossos sonhos e seguir adiante. É Sim. isso. Mas a Índia abre muitas portas, tanto que nesse primeiro curta, eles me convidaram para ser jurada de um festival indiano, e aí eu assisti vários curtas indianos e deu para ver a visão, a linguagem deles com a nossa, é bem diferente, mas é muito profunda, muito profunda. São Sim, filmes bem interessantes. Mas obrigada, gratidão. Falei bastante, mas gratidão sobre a pergunta. legal. Ah, mas é isso, gostei. Vocês viram o depoimento dela, um ótimo depoimento. Falar da Índia, a Índia tem muito festival, né? A Índia é um país bastante interessante. Inclusive, eles estão com um filme dentro dos 50 filmes mais assistidos do ano passado. E isso é legal. Isso é muito legal, porque 90% dessa lista são filmes americanos. Aí você tem 2 chineses e você tem um indiano, né? Mas basicamente é isso, gente. Eu acho que essa é a trajetória, né, de, um, de uma obra cinematográfica. Você começar ali pelos festivais. Eu investiria até nessa coisa de WIP, para quem puder. Do WIP, os festivais. E dos festivais você vai seguir para as outras janelas, né? E que cada filme tem o seu. Às vezes você fica, né? Já aconteceu com o filme meu mesmo, a gente escreveu para vários festivais e, poxa, não estava entrando em nada. Aí você começa, pô, será que meu filme é ruim? Será que não sei o quê? Você mostra para um, mostra para outro. Mas aí é você ver, né, a cara do teu filme, se ele realmente combina e está falando, está enviando para os festivais certos, né? Sugestão para quem quiser.
Olha, não existe, vou te dizer, programação e curadoria é assistir filme e pesquisa. Não tem um estudo formal, né? Como não tem assim distribuição, pelo menos aqui no Brasil não tem. Mas curadoria e programação, ela é isso, né? Assistir filme, assistir muita pesquisa, se pesquisar, tá sempre atento no que está acontecendo nesses festivais. Você não precisa estar lá, mas você acessar os programas deles, né? É isso. Agora, é isso. Você vai mandar um filme para Cannes. A sala que seu filme vai ser exibido é uma sala incrível, né? Uma tela, né? Então acontece muito isso, da coisa inclusive uma coisa que chama muita atenção nesses festivais, Clermont-Ferrand, foi como eu falei isso aqui, o custo de produção, né? Nossa, você vê ali que você curta, você fala, caramba, esse curta aí foi o valor do longa que eu fiz brasileiro, entendeu? Muito Mas bom. enfim, Gente, boa noite. Oi, Priscila, tudo bem? oh, Queria agradecer, a aula foi incrível, assim. Gente, eu sou o Sé, também sou ali da Cine Ninja. É porque a Ana teve que dar uma saidinha. Bom, a gente ia abrir para perguntas, mas a galera foi super proativa, já foi perguntando ali no chat, você já foi respondendo. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser fazer em vídeo, abrir o microfone, esse é o momento, assim. É só reagir aí, levantar a mãozinha que a gente libera. Alguém tem mais alguma questão? Eu fiquei curioso como... Oi, Priscila. Oi, Sé. Boa noite, beleza? oi. Quem é que tá falando? Só para eu É o achar Kleber. aqui. Eu fiquei um pouco curioso, para a gente não se estender muito, com relação ao seu primeiro trabalho que você colocou em festival, porque eu acredito que aqui, assim como eu, tem muito produtor independente e a gente acaba fazendo tudo, né? A gente faz o roteiro, a gente filma, e como é que queria... Só uma curiosidade de como foi essa relação com o seu primeiro trabalho, se você também fez tudo, ou se você já tinha amigos, tinha equipe, se teve custo, se não, assim, mas não para se prolongar muito, assim, que eu sei que senão a gente... Fiz tudo e até hoje eu faço tudo. Eu dou muita consultoria para essa parte de colocar em festival, na verdade. É uma coisa que eu faço, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, inclusive, quando eu pego um filme, é uma parte, porque eu trabalho toda. Gente, eu tenho uma coisa queimando aqui, desculpe, meu marido acho que ele botou uma coisa para queimar, eu vou ter que estar queimando, senão eu vou morrer aqui, queimada. Bom, sobrevivi. Mas eu gosto de pegar e trabalhar do início, né? Até o final. Então, eu colaboro muito com essa parte de festivais. E eu fui aprendendo, justamente à medida que eu fui frequentando, como eu frequento muito festivais, né? Como eu faço essa parte, alguns festivais têm mercado, então eu fui entendendo o funcionamento. Tem uma coisa também que, por ser distribuidora, se você pega o meu catálogo, você vai ver o tipo de filme que eu distribuo. Eu tenho, quase todos os filmes são filmes que passaram em festivais. Então, eu sou também uma referência. Os colegas curadores, programadores, o que acontece, eles me escutam. Se eu chegar e mando um filme, pô, vê esse filme aqui, acho que tem tudo a ver com você. Aí, como ele conhece a minha curadoria, ele sabe o que eu curto, que tipo de filme eu trabalho, aí ele vai, porque na verdade é uma rede, né? Uma rede no sentido que é tanto conteúdo, que nem eu também recebo um colega meu, Priscila, vê esse filme é fantástico, acho que é a tua cara, né? Porque senão como é que a gente descobre, né? É um trabalho, assim, dessa forma, então, mas o que é preciso, né, é isso, é terminar o conteúdo e organizar essa planilha. Isso daí, essa estratégia, ela é fundamental. Essa planilha no Excel, que eu disse, bota lá o festival, data de inscrição, valor, entendeu? Vê, pesquisa,
pesquisa para ver se o seu filme realmente tem um perfil para você, porque é caro, né? Não é todo mundo que tem. Eu conheço gente que gastou, sei lá, $7.000 de inscrição, né? Mas o meu filme, o Meu Tio José, que a gente entrou em Annecy, a gente gastou bem menos. Acho que a gente não gastou nem $600. Só que a gente trabalhou bastante o filme, a gente fez uma coisa que não participamos de WIP, mas eu fiz uma sessão do filme para algumas pessoas, então eu ouvi. Então, trabalhar muito também a escuta, sabe? Se você tiver pessoas para apresentar, isso é muito legal. Geralmente eu faço muitas sessões dos meus filmes também, com algumas pessoas, né, para ouvir, daí, né, se você puder, pessoas diferentes, que aí você entende, né? Você vai sacando a sua obra, eu acho muito bom. Então, isso é outra dica importante. E uma dica fundamental é ter um produtor legal, parceiro, que seja seu parceiro, que aí vai tudo funcionar. Isso é o mais difícil, né? Você conseguir um parceirão, que aí vocês dois vão trabalhando juntos. Boa. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Mas muito legal, Priscila, a aula, tipo, é muito legal ter esse panorama geral, assim, sobretudo sobre os festivais, porque é bem complexo, né? Você fica vendo, nossa, tem um monte de evento e eu acho que nem todo mundo sabe como funciona. E parece inatingível, mas até você falando a parte assim de distribuição, você vê que tipo que dá para fazer, que dá para fazer a acontecer. É bom olhar também os festivais menores, né? Eu acho que é uma boa possibilidade também para vocês escalonando, né, o processo. Aqui É chegou isso mesmo. um filme que já foi publicado em plataformas de streaming pode ir para os festivais? Tem que ser inédito e exclusivo? Pergunta da Rabiola. Então, depende do festival, mas a lógica dos festivais é apresentar o filme em primeira mão. Então, agora, se é uma mostra que está organizando um determinado. Se é um evento que está fazendo uma mostra com determinado recorte e que ela acha que esse filme cabe ali, aí ela vai te chamar. Só que, assim, competitivo, né? Não, não. Boa. Então, você tem que Ah, esperar. As janelas são essas, festival, né? Depois. bom, acho que então, Priscila, se você tiver alguma consideração final, assim, algum fechamento para tipo amarrar toda essa demonstração que você fez, fica à vontade. Bom, vou deixar meu e-mail, se alguém quiser me enviar algum filme, eu assisto. Uma consideração até com base aqui no que você falou, que, né, às vezes é difícil, né? Às vezes parece inacessível, e tem muita gente que pensa assim, até de pessoas assim, experientes, né, com mais de um filme lançado, não, porque aquilo ali sei lá, foi lobby. Não. Curadores, programadores de festivais, distribuidores, eu costumo dizer que nós somos caça-filmes. Então, como caça-filme, a galera assiste sim. O que pode acontecer é de você enviar, por exemplo, um filme que não está bem legendado, não ter o cuidado. Então, eu sempre falo para todos os editais, não só também de um filme pronto, mas o edital, se você estiver aplicando um projeto para conseguir... não lê, nem vê. Não, leem sim. Essa é uma galera que a formação dela é a cinefilia, ela está ali, ela gosta de fazer isso. Então, enviem algo com muito cuidado. Trabalhem bem essa apresentação. Selecione uma foto de capa ali, ele sempre pede uma foto que vai ser a principal, na hora que você estiver enviando o filme, fazendo a inscrição, seleciona a foto que você acha que melhor expressa o filme, que seja sedutora,
que vai fazer com que o cara, né? Olha aquilo ali, sabe? Se tiver referências, use das referências, porque tudo isso ajuda para que a pessoa olhe o seu conteúdo com maior atenção. Trabalhe muito bem a sinopse. Sinopse, por exemplo, é uma coisa fundamental. Trabalhe uma sinopse que seja atraente e que desperte a vontade da pessoa também de assistir o seu filme, né? Essa seria a minha consideração final. E foi um prazer, gente. Adorei aqui. Eu adoro falar de distribuição, se deixar. E foi bom que foi bem focado aqui só nessa parte, que é um mundo extenso.